E aí, beleza? Nesse vídeo vamos aprender como criar um sprite com CSS. Mas primeiro, você sabe o que é um sprite em web design e para que ele serve? O sprite ele não é nada mais nada menos do que uma coleção de imagens inseridas em uma única imagem. Como assim? Não entendi nada. Beleza, é isso mesmo. O sprite ele é basicamente você ter várias imagens dentro de uma apenas, como nesse exemplo que estamos vendo aqui. Nós temos uma, duas, três, quatro imagens aqui na primeira linha e várias outras nas linhas de baixo, beleza? Então, como o sprite ele é a junção disso daqui, então nós temos várias imagens dentro de uma imagem apenas. Então, quando você for salvar o arquivo, ao invés de salvar essa e essa, você vai salvar todas elas de uma vez só em uma imagem, beleza? Mas para que isso serve, né? Imagina que você tem um site e em uma dessas páginas você tem muitas imagens, muitos ícones, beleza. Isso pode fazer com que o seu site demore bastante para carregar, sem contar que você vai fazer muitas requisições ao seu servidor. Então isso pode causar o quê? Uma lentidão, caso muitas pessoas acessem o seu site ao mesmo tempo. O uso de sprites ele reduzirá o número de solicitações do servidor e vai economizar a largura de banda. Por exemplo, imagine que você tem um site com esses ícones aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ícones. Cada um tem o seu tamanho. Por exemplo, a bandeira do Brasil tem 13 KB, a da China 8, aqui Sprite 1, 91. Somando todas essas imagens, nós temos 313 KB. Então imagine que seu site você carrega essa, cada uma separada. Com o uso de Sprite, o que vai acontecer? A gente vai juntar tudo isso em uma imagem apenas. O que vai acontecer? Nosso sprite, ou seja, a nossa imagem feita com todos os nossos ícones, ele vai ter apenas 50 KB. Então a redução foi bem grande, né? De 300, quase 400 KB para 50. Beleza? Vamos então criar o nosso primeiro sprite aqui para ver como que funciona isso na prática. Agora nós vamos criar o nosso primeiro sprite. Então aqui eu tenho uma pasta chamada sprites. Dentro dela eu tenho todas as minhas imagens. A bandeira do Brasil, da China, os ícones aqui. Beleza, o que eu vou fazer então? A ideia é pegar todos esses arquivos e juntar todos eles em um arquivo apenas. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Adobe XD, que é o programa que eu uso para fazer a edição das minhas imagens. Então com o Adobe aberto você pode vir em File, New File, beleza? Aqui eu já tenho ele aberto, então o que eu vou fazer? A primeira coisa é pegar as minhas imagens e vou jogar todas elas aqui. Então temos todas elas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar daqui. Vou pegar os meus 3 primeiros ícones, vou colocar aqui. Como a ideia é você colocar todas as suas imagens em um único arquivo, então eu vou simplesmente pegar eles e colocar aqui. Beleza? Então, aqui nós já temos todos os nossos arquivos em uma única imagem. Eu vou clicar aqui no meu canvas, eu vou tirar aqui o background dele e vou exportar ele como um PNG. Então, Command E, Ctrl E, deixa eu vir aqui, Desktop Sprites, vou chamar de Sprite, a minha imagem. Export, salvei, beleza. Agora, se eu vier aqui na minha pasta, eu tenho um arquivo chamado sprite.png, se eu olhar ele aqui, ó, 50 KB, beleza? Então aqui ele tem todas as imagens juntas. Então agora a gente vai começar a fazer o código CSS para que a gente junte todas as imagens e crie o nosso sprite no CSS. Vamos lá então? Eu vou pegar minha pasta sprite, vou abrir no meu editor. Aqui eu uso o Atom, beleza? Você pode usar o que você achar melhor. E aqui nós temos a pasta sprites. Vou criar um folder, uma pasta, vou chamar de imagens. Vou colocar todas as minhas imagens aqui dentro, beleza? E vou criar um novo arquivo chamado index.html. Então nesse index vai ter o nosso código. Então começando aqui, HTML, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou criar um style que vai ter o meu código CSS. Dando sequência ao nosso código, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou criar uma classe, vou chamar ela de Sprite, beleza? Essa classe ela vai ter um background, que vai ser a nossa imagem que nós vamos colocar
nosso sprite. Então aqui eu vou colocar imagens, porque o nosso sprite está dentro da pasta de imagens, sprite.png. Vou colocar aqui um no repeat 0 e 0. Beleza? Agora, para que a classe sprite seja aplicada, eu tenho que criar um elemento HTML. Eu vou criar um span, vou colocar aqui class sprite. Beleza? Já temos aqui. Então, se eu vier aqui na minha pasta, eu vou dar 2 cliques no arquivo index, eu vou abrir ele, beleza? Tá aqui. Agora é o seguinte, no span que eu coloquei a classe sprite, ele não está aparecendo a imagem nem nada aqui. Por quê? Porque a gente ainda não completou nosso código. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu só tenho um background aplicado aqui no nosso sprite, mas só que ele só vai aparecer se a gente colocar o tamanho e a altura para esse elemento. Então, aqui, o que eu vou fazer no nosso primeiro sprite? Eu vou colocar todos os nossos itens. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma subclasse de sprite. Eu vou colocar sprite all, por exemplo, que são todos os sprites. Então, eu vou colocar sprite all. Voltando aqui no Adobe XD, ou no seu programa de edição, nós temos aqui o nosso item, que está com o background transparente. Aqui eu vou deixar ele branco mesmo, só para a gente visualizar melhor. Então, o que eu vou fazer? Se eu clicar aqui no nome, custom 1, eu tenho o tamanho e a altura do meu sprite completo. Então, vindo aqui, o tamanho 904px, width 904px e height, que é a altura 550px. Beleza? Então, sprite all. Voltando no Chrome, atualizei, não apareceu. Por que não apareceu? Porque o sprite ele só vai pegar essas propriedades de altura e tamanho se a gente colocar um display block nele. Então, vindo aqui, eu vou colocar um display block. Beleza, voltei no Chrome. Agora nós temos aqui o nosso ícone sprite, beleza? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos criar o sprite apenas de um item, beleza? Então, voltando aqui no nosso código, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo span. Esse span eu vou colocar a class sprite, porque é o sprite que tem o nosso background. E aqui eu vou colocar sprite, eu vou chamar de emoji 1. Beleza. Esse emoji 1, eu vou colocar aqui a classe dele. Como que eu vou fazer para separar esses itens aqui e eles não aparecerem no meu sprite completo? Então é o seguinte, eu vou vir aqui, eu quero que apareça apenas esse daqui. Então eu vou clicar nele, aqui eu tenho o tamanho e a altura dele. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, colocar tamanho 300px, altura 333px, beleza? E aqui eu tenho a posição dele, x e y. Então essa posição que vai fazer com que a gente mova o nosso sprite e apareça esse item, esse item, esse item ou qualquer um que a gente quiser. Então aqui 333 de altura. Então voltando aqui, eu tenho já o nosso item. Vou vir no Chrome e vou atualizar. Beleza, já temos aqui, ó. Se nós olharmos, ó, temos apenas o primeiro ícone. Beleza, mas e se eu quiser pegar o segundo ícone? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o segundo. Criar aqui emoji 2, por exemplo. Vou copiar o código, que está aqui do emoji 1, beleza? Vou voltar aqui, emoji 2, ele tem o tamanho e a altura do mesmo emoji 1. Beleza, vamos fazer o seguinte então, já que ele tem o mesmo tamanho, eu vou criar aqui uma outra classe, vou chamar de Sprite Emoji. Sprite Emoji, ele vai ter o quê? Tamanho e altura 300 e 333 para os três sprites que nós vamos fazer, já que é comum entre eles. No emoji 1, ele está no 00, beleza? Está aqui tranquilo. E no emoji 2, não preciso mais do tamanho. Voltando aqui no código, beleza? Temos aqui os dois itens na posição 0 e 0, tranquilo, como está aqui. Agora, para pegar esse segundo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar aqui, ó, o y está em 0, beleza? O x está em 300. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui background position, deixa eu ver aqui, position, então 0 e 0 é o que? 0 em x e 0 em y. Aqui, no nosso caso, é 300 menos 300 px em 0
em x e 0 em y. Voltando aqui, beleza. Já temos aqui, ó, nosso item. Então, voltando, ó, o primeiro e o segundo. Mas só que aqui o que eu fiz? Eu mudei aqui, ó, é emoji 2, na verdade, né? Aí, voltando aqui, agora sim. O primeiro, o segundo, aqui. Agora o terceiro, exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar o meu emoji. Eu vou colocar aqui 3. Aqui eu não preciso do emoji 1, né? Então, faz o seguinte. Vou copiar. Vou jogar aqui. E a posição dele é 600. Então, aqui eu vou colocar menos 600. Beleza? Por que menos? Porque eu estou jogando ele para a esquerda. Vamos voltar aqui, atualizando. Temos aqui então, primeiro, segundo. Ops, o terceiro não foi, vamos ver aqui. Ah, aqui é emoji 3, esqueci de novo. Voltando aqui então, agora sim. O primeiro emoji, o segundo e o terceiro com a posição 1, 2, 3. Agora, a bandeira. A bandeira é o seguinte, aqui se você olhar, ela está mudando o X e o Y. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos criar um span com a class sprite, beleza? Voltando aqui no Adobe, eu sei que as duas bandeiras que eu tenho, ela tem a mesma altura e o mesmo tamanho, tá vendo? 230 por 168. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um sprite flags. Por exemplo, esse sprite flag, ele vai ser o quê? O meu flag ele vai ter, assim como eu criei um sprite emoji, eu vou ter um tamanho e altura que é padrão para as duas bandeiras. Então aqui 230 por 168. 230, 168. Beleza? Então aqui a primeira bandeira vai ser o quê? A bandeira do Brasil. Então vou colocar aqui Brasil. Vindo aqui, eu vou simplesmente mudar o background position dela. Vou copiar ele daqui. Então vamos lá, voltando no Adobe XD, ele está aqui ó, em x36, então x36, e em y, que é o que nós vamos mudar, 369. Então, menos 369px. Então temos aqui sprite flag, que é o tamanho, e sprite flag Brasil, que mudou a posição dele. Voltando aqui, beleza, já temos a nossa bandeira do Brasil. Agora, a da China, bem simples, só copiar, colar embaixo. Vamos colocar aqui China, copiar o nosso código, jogar aqui e pego a posição da bandeira, 292, 369. Então, 292, 369. Salvando, se eu voltar aqui no Chrome, atualizei. Ops, deu alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. É China. Esqueci de novo. Beleza, temos aqui então a bandeira do Brasil e da China. Como está colado, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um BR, só para quebrar uma linha. Beleza? Temos então os nossos ícones. E agora, vamos fazer as nossas lupas. Com as lupas, a gente vai fazer um esqueminha diferente. Vamos usar ela como se fosse um ícone que quando você passar o mouse por cima, a gente vai mudar a cor dela. Dando sequência ao nosso código, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um BR, só para deixar separado. Aqui eu vou colocar um A. Dentro do meu A, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um span. Deixa eu colocar aqui, span. Beleza. Ficou errado. Aí, agora. Vou colocar class sprite. Aqui eu vou colocar sprite, vou colocar search. Beleza? Já que eu tenho 3 e provavelmente o tamanho deles é o mesmo. Então, eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez com a bandeira e com o emoji. Então, aqui, ó, eu tenho sprite com 35 por 25 e 25, 35 e 25, 35 e 25. Beleza, o tamanho e a altura é o mesmo dos dois. Então, vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um tamanho, 35.25px, e aqui uma altura, 35.25px. Beleza? O que eu vou fazer então? A primeira coisa é, a gente tem 3
elementos, deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos 3 elementos, cada um com um status. Por exemplo, aqui ele está inativo, aqui ele está ativo, um over, e aqui é o status normal dele. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no Sprite Search, eu vou colocar Sprite Search, vou colocar off, como se tivesse desligado. Então aqui, vou colocar. O que eu tenho que fazer para mudar a posição dele e fazer com que ele apareça? É simples, só mudar o background position. Deixa eu copiar e jogar aqui. Então, preciso saber a posição dele. Clicando nele, eu tenho aqui, ó, 548.369. Então, 548.369. Voltando aqui. Beleza, ele está aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar ele de forma que quando eu passar o mouse por cima, ele vai mudar do status inativo para o ativo. Beleza? Então aqui eu vou copiar de novo. BR. Vou colocar ele aqui, off, vamos colocar ele como normal, que é o status normal que eu quero que ele esteja preto. Então, vou colocar background position, aqui, deixa eu ver, qual é a posição dele preto? É 632 por 369. Então aqui eu vou colocar a posição. Voltando no Chrome, atualizei, já temos nosso preto aqui. Agora, quando eu passar o mouse por cima, ele vai ficar azul. Então, eu tenho aqui o meu A, eu vou criar uma classe, vou chamar de link, nome bem simples mesmo. Então, ponto link, quando eu passar o mouse por cima, ou seja, quando acontecer um over, eu vou pegar o meu sprite, que está aqui, e vou fazer o quê? Vou mudar o background position dele. Então, eu vou pegar o sprite search e vou mudar a posição do background. Voltando aqui no Adobe, eu quero que ele fique azul. Então, ele vai vir para 590 em X. O que eu faço aqui? Coloco 590. Atualizando o Chrome. Vamos lá, aqui não mudou nada. Passei o mouse por cima, ficou azul. Beleza? Sempre que você entra no site e às vezes você passa o mouse por cima e muda alguma coisa, é isso que é feito. Geralmente um sprite, que quando você passa o mouse, ele vai mudar o background. Deixa eu colocar alguns BRs aqui, só para ficar mais fácil a gente visualizar. Beleza, tá aqui. Passei o mouse por cima, ficou azul. Saí, voltou para o preto. Viu que bacana? Então, esse é o processo de criar um sprite. Basicamente, você jogar as suas imagens dentro de um arquivo e salvar ele com todas elas. Então, isso vai ser bem bacana para o seu site, porque vai reduzir a quantidade de requisições do seu servidor, vai deixar o seu site mais rápido e pode te ajudar bastante. Claro que essa daqui, hoje em dia, não é a forma mais inteligente de se fazer. Por quê? Porque existem formas automatizadas. Por exemplo, você pode usar o Node para, juntamente com o Grunt, o Gulp ou o Webpack, e fazer essa mesclagem das imagens em um arquivo só automaticamente. Mas isso é conversa para um próximo vídeo, beleza? Valeu!